Você já imaginou um cara que afundou no crack, perdeu tudo e hoje é prefeito de uma cidade gigante? Essa história é tão absurda que parece mentira, mas é real e vai te chocar até o último segundo. Se inscreva agora no canal para não perder esse relato devastador que vai explodir sua mente. Rodrigo Manga de Sorocaba caiu no fundo do poço e o que ele fez depois é inacreditável. Prepara o coração, porque esse vídeo vai te arrepiar do começo ao fim. Entendi. Mas tua história começa na igreja, é isso? Tu falou pra mim também, antes da gente começar, que tu também vendia carro e tudo mais. É isso. Mas a história pra tu ir parar na política tem a ver com igreja? Com a igreja, é. Que tem a ver com o lance de tu ter usado droga também? Sim, é É isso. porque é uma coisa puxa a outra, né? Foi. Eu, com 15, 16 anos, experimentei o álcool, a maconha, com os amigos. Eu sempre falo que minha mãe falava assim, e as mães falam, aconselham, cuidado com o estranho, não beba nada de copo de estranho que é perigoso. Mas não é. Você experimenta a droga, Do amigo. o amigo que te oferece, que experimentou e gostou. E eu fui, como qualquer outro jovem que entra nas drogas, fui experimentando, fui fumando. O tema da droga foi comigo. Entendi. Meus irmãos nunca beberam e nunca fumaram. Eu que entrei pro mundo das drogas. Existe uma coisa que fala na dependência química, que é a predisposição que a pessoa tem pra iniciar. E aí eu fui na maconha, experimentei maconha, foi uma viagem em Porto Seguro, e fumei maconha com o pessoal tal, e foi legal, eu não comprava. Eu fumava quando os caras se reuniam, baralho, e fui bebendo, e fumando maconha. Muito jovem. Muito jovem, legal. Saí, eu fiz Senai pra tentar seguir os passos do meu pai e dos meus dois irmãos, que trabalhavam nessa empresa. Mas aí, eu vou dar um beijo pro pessoal do Senai, mas eu era muito ruim na área de metalúrgica, não me adaptava. Saí, fui trabalhar de motoboy numa loja de automóveis. E aí, vendo os vendedores ali, teve um sábado, a loja lotada, e passou um senhorzinho, eu atendi aquele senhorzinho tal, e mostrei ali um Fusca na época pra ele. Ele falou, eu vou comprar esse carro, já venho aí. E eu todo feliz, novinho, falei pro dono da loja, falei, vendi um carro. Os caras, esse cara passa sempre aqui, não compra nada, já era conhecido ali da rua. E eu dei uma desanimada, e daqui a pouco volta o senhorzinho com uma sacolinha, embrulhado no jornal, com dinheiro, e compra aquele carro à vista. Foi um negócio fantástico, eu me torno vendedor, começo a arrebentar de vender. Tu tinha quantos anos aí? 16 para 17. Pô, então tudo na mesma Tudo época. rápido. Entendi, tá. Começo a arrebentar. Eu mas tava na termino o escola, Senai. pô. Eu termino o Senai. Eu fiz Senai dos 14 até próximo dos 16 e já. Entendi, tá. Aí começo a vender super bem, destaque e droga. 18 anos. Experimenta cocaína. Aí começou a vender pra caralho mesmo. Não, mas assim, Caraca, você ouviu isso? Um adolescente vendendo carros como louco e afundando nas drogas ao mesmo tempo. É absurdo pensar que ele tinha tudo na mão. Dinheiro, sucesso, e a droga foi levando ele pro caos total. Ele fala que cocaína é boa no começo, e é isso que pega, galera. O primeiro impacto engana, mas depois é só destruição. E os pais dele? Sem ideia do que estava rolando. Isso mostra como o vício é silencioso e devastador. Mas espera aí, porque o pior ainda tá por vir. O crack entra na jogada, e aí o fundo do poço fica ainda mais fundo. só que a droga, ela vai. No começo eu cheirava, consegui ir na loja. Depois eu já cheirava, tem que ficar trancado na minha sala. No começo eu cheirava, consegui ir pra balada. Depois eu cheirava. Eu cheguei a vir pra São Paulo e voltar usando drogas no carro, olhando pro retrovisor com medo, porque dá uma paranoia, em especial droga química. A pessoa acha que tá sendo perseguido, que alguém vai pegar, que vai acontecer, que estão olhando, que estão filmando. Nessa daí, tu saiu de Sorocaba, veio pra São Paulo e voltou na intenção de cheirar no Não, caminho. cheirando. Só pra não parar, com medo de parar em qualquer lugar. Que viagem, entendi. Olha o perigo, né? De causar um acidente, de acontecer qualquer. E aí as pessoas foram se afastando. A minha mãe ainda não acreditava. Minha mãe, coitada, ela ficava. Eu chegava às 6 horas da manhã, ela tava esperando na cozinha. Mas se alguém falasse pra ela, seu filho é drogado, ela grudava no pescoço. Porque o filho dela não, caçula, sabe, não tinha meus irmãos, nunca comentaram comigo, sabe? Eles observavam, mas por causa da minha mãe, eles. E eu fui, até que um dia eu saí de uma balada, fui buscar pó, e nesse vai e volta, uma hora eu não achei mais o traficante do pó, e aí o cara falou, tem pedra. Ih, rapaz. Eu falei, eu quero experimentar. Peguei a pedra. E aí, quando você pega a cocaína, que eu falei pra você que ela dá uma sensação maravilhosa, 20 minutos depois a vontade de cheirar de novo, o crack, você traga a fumaça do crack, bate na hora, uma sensação super maravilhosa, põe 100 vezes mais do que a cocaína. Que isso? A hora que você assopra, uma depressão, uma angústia, uma tristeza, tem que fumar de novo. Aí o porquê que você vê, o que a gente vê aqui na Cracolândia em São Paulo e no mundo todo. Em Sorocaba, nós já tratamos uma mãe que trocou seu filho por R$50 por causa das drogas. É uma menina de 13 anos que se prostituía por um trago da droga. Um pai que trabalhava no grupo Sheffer e tem um cargo bom, deu uma bicicleta pro filho, estava no meio de uma Cracolândia, uma mini Cracolândia, porque ele vendeu a bicicleta do filho. Uma professora da rede municipal, a pessoa larga tudo. E aí foi acontecendo no meu fundo do poço. E fora, eu ia pra rave, e era êxtase, LSD, lança-perfume, desandado. Mas o crack é muito sinistro mesmo. O crack é nojento. O crack, eu já perdi uns amigos pro crack, sabe? Tinha um moleque que era meu amigo, um moleque que ele começou a ficar esquisito. De repente, quando ele caiu no crack, durou 3 meses. 3 meses. E não é nem que o crack matou ele, é que as situações que ele se colocava por causa do crack mataram ele. Por exemplo, ele não voltava pra casa mais. Ele
pô, ele catando lixo ali, não sei o que, era suficiente pra comprar as pedras dele lá, era tudo que ele precisava, sabe? Virou Que é o próximo trago. virou o cara que vivia pra comprar pedra. E aí, quando um dia ele com a burrinha sem rabo dele, empurrando, com umas carrocinhas com, sei lá, coisa pra vender no ferro velho, tomou uma porrada de uma Kombi na rua, caiu, bateu a cabeça no meio e morreu. Situações, tipo... O fim da droga, ele é ou cadeia ou morte, independente de como vai acontecer. Então é importante a pessoa não entrar, mas se entrar, buscar toda ajuda pra poder sair. E aí o crack eu fui me afundando mais. Sabe que eu falei pra você, eu não cheguei, graças a Deus, a furtar e tal. Mas assim, era um passo mais, porque é o próximo estágio de onde eu tava. Eu tava sem controle, as pessoas se afastaram de mim, as pessoas não queriam mais falar comigo, pessoas que eu tinha ajudado quando era dono da loja lá atrás, com 22 anos, 21 anos, que eu tinha dinheiro, que eu falava, ó, o cara vai ter um filho, eu pagava tudo quarto, pagava o parte, sabe? O cara não tinha coragem de emprestar um carro pra eu ir até a esquina, porque sabia que eu tava desandado. Você perde a credibilidade. É algo terrível. E a gota d'água, sim, que foi aqui, deu um choque, não fez eu parar ainda. Olha como a droga é forte. Eu conheço pessoas que vão chorando buscar drogas. Ela fala, vou lá, eu vou usar, sabe, eu vou usar, não vou ver meu filho, eu vou inventar desculpa, porque o dependente químico, ele manipula muito, ele mente, ele eu não queria ser um dependente químico, né, cara? Ele conta umas histórias pra... É isso, pra poder sustentar o vício. E aí eu fui numa virada de ano, a minha filha tinha aí já 5 anos, né, que foi 2008, virada pra 2008, eu tava com uma ex-namorada, tava com a mãe dela, tava com meus amigos, tava, sabe, todo mundo ali, familiares dela, minha mãe, eu com o pé quebrado, peguei e bebi. E o cara que usa droga química, quando ele bebe a bebida, ela impulsiona você pra usar a droga. Então o cara tá de boa, fala, vou tomar um golinho de cerveja. Já desperta nele a vontade de tirar. E aí eu falei, poxa, eu vou buscar o pó. Peguei, dei um somebody love, ele peguei o chave do carro. Com o pé quebrado. Fui buscar, mas até achar o traficante. Imagina, uma virada de ano. Até achar o traficante, não sei o que, até buscar. Cheguei, já tinha acabado a festa. Assim, o pessoal chorando, meus amigos tentando, deixa disso. Minha mãe sem acreditar que eu tinha feito isso, a minha filha, coitada, sem entender. E eu falei, meu... O que eu tô fazendo com a minha vida? Mas mesmo assim, olha que uma droga forte. Vendo aquela cena que até hoje, assim, mexe comigo, dói de eu saber que eu fiz isso com as pessoas que me amam, eu não parei. E aí tem um pastor Valmir, que hoje tá nos Estados Unidos, pegajoso, ficava no meu pé, me conhecia lá de trás, ele trabalhava com martelinho de ouro nas lojas de carro, e ele me via e falava, Manga, você tem que ir pra igreja, você tem que voltar, você tem que... Teus pais eram da igreja? Não, ninguém. Eu tinha visitado, eu já tinha frequentado a igreja, mas assim, não tinha aprofundado lá atrás, ainda quando tava no primeiro casamento, mas não... E aí esse pastor vinha, eu fugia dele, eu falava, ai, que pastor chato, sabe? Aquele negócio canseiro que não... Até quando ele pegou eu num momento meio depressivo, porque a droga, ela no outro dia é dia de muita depressão, de tristeza. É uma ressacona horrível. Aí que acontece, um suicídio, a pessoa se mata, porque é nojento, sabe? A pessoa esfrega, uma das cenas terríveis que tem na droga é o cara voltando pra casa e você vê o barulho de ônibus, as pessoas indo trabalhar e você sujo, sabe? Fedido porque você ficou usando. Essa é uma sensação terrível. E o pastor pegou eu num momento desse aí e eu falei, ele falou, Manga, vamos comigo, vamos pro Vale da Bênção. Vale da Bênção é um lugar que tem em Araçariguama, aqui perto. E é um lugar que as pessoas vão morar lá, tem uma igreja e tal, mas vai várias denominações lá. E eu falei, tá bom, pastor, eu vou, pode passar em casa amanhã às 7 horas da manhã. Igor, desandei na sexta. Saí, cheirei, fumei crack, fiquei pra rua, e bagunça e tal. Cheguei em casa às 6 da manhã. Aí eu fazia tempo que eu não orava, naquele dia eu orei, falei, Deus, faça que esse pastor esqueça de mim aqui, porque eu preciso descansar, preciso dormir, tô me aguentando mais, quero ficar embaixo da coberta aqui. Não adiantou, 7 horas da manhã, tocou o interfone no pastor Valmir. Pô, depois que ele investiu tanto tempo pra te convencer, na hora que ele te convenceu, ele não ia falhar, não. Aí fui pro Vale da Bênção, fiquei um dia ali buscando a Deus. Igor, tu foi de fato buscar Deus logo de cara? Fui buscar, eu não aguentava mais. Eu não me aguentava mais. Eu não sabia mais o que fazer, eu queria parar, não conseguia, sabe? E eu lembro da oração que eu fiz, eu falei assim, Deus, ou o Senhor me cura, o Senhor me mata. Eu fiz essa oração. Igor, e assim, eu nunca mais, depois desse dia, eu fumava 3 maços de Marlboro, eu tinha garrafa de vodka em tudo quanto é bar da cidade de Sorocaba, com meu nome, de uísque. E decidi em diante, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei, eu nunca mais usei droga nenhuma, e começou um processo de transformação na minha vida. Eu saí daquele momento, eu liguei pra essa menina que eu namorava, ela não tinha culpa, eu falei assim, olha, ela me convidou que ia ter o aniversário do pai dela, daí ela tinha bebida, que a turma bebia, o problema era eu que tinha problema com droga, eles não tinham. Daí eu falei, olha, eu não vou porque eu vou parar, vou ficar pra igreja, mas vai pra igreja. Eu falei, quer saber? Eu falei, olha, eu peço desculpa por tudo, mas vamos terminar por aqui. Não era pra dela, pra mim. Liguei pros amigos, que são meus amigos até hoje. Falei, olha, eu vou ficar longe de vocês, eu vou mudar de vida, tal, os caras que usavam comigo, não crack, mas bebia comigo e tal. E me afastei e comecei a ir pra igreja. E lá eu pedi pra que Deus preparasse uma mulher de Deus pra mim, uma mulher que pudesse vencer comigo. Mas peraí, aí tu foi lá nos caras, tu foi lá na... Vale da Bênção. Vale da Bênção. Teve um momento lá que tu sentiu alguma coisa pra essa transformação acontecer, não é? Foi um dia... É ali na hora que sente? Foi um dia, assim, de sentir, de chorar, de parece que Deus falou comigo, sabe? Algo assim, a fé é algo assim extraordinário que Deus faz na vida das pessoas. Mas tu foi pra lá desconfiado que ia acontecer isso? Porque, puta, o que eu quero entender é o que eu fui tu bravo. sentiu, cara. Eu fui O que bravo. tu tava procurando. Eu fui bravo, porque o pastor chegou. Mas quando eu fui, eu falei, vou me entregar. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Porque eu já não aguentava mais.
Eu via a minha filha, ela ficava mais com a minha mãe, quando eu ia visitar, porque eu pegava ela e deixava com a minha mãe usar droga. Eu não ficava com a menina. Eu não aguentava mais aquela vida. Eu tinha perdido meus amigos, eu vi o que estava acontecendo, eu vi onde Deus tinha me colocado lá atrás, o que eu era e o que eu estava sendo hoje. O cara que, poxa, com 21 anos tinha lá a loja, bombava, tinha um Volvo, tinha motona, tinha tudo. E de repente hoje era o cara que ninguém prestava um Gol Air pra fazer, pra ir até a esquina e voltar. Então, eu fui ali e me entreguei. E Deus ali mexeu, tocou em mim, mexeu comigo. E eu mudei. E lógico que eu comecei um esforço, porque Deus faz a parte dele, você faz a sua. É uma aliança que você faz com Deus. Quanto tempo dura um processo desse daí pra tu dizer, tô pronto? Olha, é um processo que, eu falo isso nas palestras, você tem que estar sempre apegado a Deus. Você tem que saber que você depende dele, independente de religião. Não tô falando de igreja dele, porque eu não sou religioso, mas eu tô falando que tem que se apegar a Deus, pro cara se manter. Que história insana, né? Do crack ao poder, Rodrigo Manga virou um titã depois de tocar o fundo do poço. Ele perdeu tudo, mas achou uma força gigantesca na fé. E olha onde chegou, prefeito de Sorocaba. Isso prova que o vício pode destruir, mas a vontade de mudar é mais forte que qualquer droga. Deixa nos comentários, o que achou desse relato? Já viu alguém se levantar assim do caos? Se inscreva agora e ative o sininho para mais histórias surreais como essa. Você não vai acreditar no próximo.